Hoje eu quero fazer uma confissão. Meia culpa. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei piamente que amar era cuidar. E por causa disso, eu cuidei de todo mundo. Eu acolhi, eu escutei, eu tentei resolver problemas que não eram meus, que não me pediram para serem resolvidos. Eu carreguei dores que não me pertenciam. Eu estive presente quando quase ninguém estava. Sabe o que aconteceu? As pessoas foram ficando melhores, enquanto eu fui ficando cada vez mais cansada. Talvez você esteja me ouvindo agora e pense, ela está contando minha história. Porque existem pessoas que têm um dom muito bonito, né? Elas percebem quando alguém está sofrendo, enxergam o que ninguém vê. E aí elas oferecem colo, conselho, tempo, presença. Só que há sim um perigo silencioso nisso tudo. Quando a gente faz do cuidado um modo de existir, a gente corre o risco de esquecer que também precisa de cuidado. E eu demorei muito tempo para entender isso. Durante anos, eu acreditava que ser uma boa pessoa era estar disponível o tempo inteiro. Era dizer sim, mesmo quando meu corpo pedia descanso. Era colocar as necessidades dos outros antes das minhas. Era achar que amor era sinônimo de renúncia. Até que um dia eu percebi que... Aliás, eu percebi não. Eu fui chamada a perceber. Eu fui literalmente sacudida. E trazer da força, sabe, para essa realidade. Eu estava transbordando, sim, para todo mundo. Mas o meu reservatório, o meu próprio reservatório, estava secando. Eu transbordava, mas tudo o que em mim transbordava já não era meu. E eu já não me reconhecia mais. Eu já não era eu também. Existe uma imagem que me acompanha há muito tempo. Imagina um poço. Todos os dias alguém chega com um balde e você vai oferecendo para que as pessoas peguem água naquele poço. Depois vem outra, mais outra, mais outra. No começo é tudo muito bonito. Você tá sempre ajudando, você sente que está auxiliando. Só que chega um momento em que ninguém pergunta se ainda há água lá dentro. Elas apenas continuam retirando. E o pior
Às vezes somos nós mesmos que fingimos que ainda há água porque a gente tem medo de decepcionar, né? Essa foi uma das lições mais difíceis que eu aprendi. Nós não podemos oferecer aquilo que já não temos mais. Não existe acolhimento verdadeiro quando ele nasce de esgotamento. E, consequentemente, não existe generosidade saudável quando ela custa sua própria saúde emocional. E isso não é egoísmo, é responsabilidade. Porque uma pessoa completamente vazia, ela não consegue sustentar ninguém por muito tempo. Não é fácil falar disso. Não é fácil quando a lente está literalmente apontada para nós e o foco ele tá bem grande aqui dentro, né? Mas bora lá. Eu me propus, vamos terminar. Na psicologia existe uma ideia muito importante. Quem cresce acreditando que só será amado quando for útil, muitas vezes acaba transformando o cuidado em uma forma de merecer amor. E isso é muito pesado, muito pesado. Porque você deixa de cuidar por escolha e passa a cuidar por necessidade. E aí eu falo de necessidade de ser aceita, de ser importante para o outro ou de assim se sentir importante, da necessidade de não ser abandonada e sem perceber vai deixando pequenos pedaços de si em cada lugar por onde passa. Até que um dia você olha para dentro e quase não se reconhece mais. Foi nesse momento da minha caminhada que eu encontrei uma rainha. E hoje ela voltou, ela apareceu para me relembrar disso e de muitas outras coisas. A Rainha de Ouros. Muita gente olha para ela e vê o que basicamente o significado dela fala: prosperidade, conforto, abundância. Só que eu acabo vendo outras coisas também. Eu vejo uma mulher que segura um pentáculo, uma moeda, como quem segura algo muito precioso. E sabe por quê? Porque ela entendeu que também precisa cuidar da própria vida. Ela não entrega tudo. Ela cultiva, ela protege, alimenta. Ela sabe que uma árvore só oferece sombra quando as raízes continuam sendo nutridas. E talvez essa seja a maior sabedoria desse arcano, dessa rainha. Porque ela não se culpa por descansar, ela não se culpa por dizer não. Ela não mede o seu valor pela quantidade de pessoas que salva. Ela compreendeu que
Cuidar de si não é abandonar o outro, é garantir que continuará tendo o que oferecer amanhã. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso anos atrás. Que colocar limites também é um ato de amor. Que descansar não diminui a minha generosidade. Que pedir ajuda não me torna mais fraca ou menos inteligente ou capaz de raciocinar por mim mesma, de fazer as minhas escolhas. Que eu não precisava me provar o tempo inteiro. Com certeza eu teria sofrido menos. Talvez eu tivesse adoecido menos. Talvez eu tivesse aprendido antes que ninguém consegue florescer vivendo apenas para regar o jardim dos outros. E espiritualmente eu também precisei rever muitas ideias. Porque durante muito tempo eu achei que servir também significava me anular. Seguir o fluxo, seguir uma corrente, ser o mais do mesmo. E hoje eu penso diferente. Eu acredito que servir é oferecer o melhor de quem eu sou. E o melhor de mim não nasce quando eu estou exausta, nasce justamente quando eu estou inteira. Quando a minha alma também foi acolhida. Quando o meu corpo descansou. Quando o meu coração também recebeu cuidado. Talvez seja exatamente isso que a Rainha de Ouros esteja tentando nos ensinar. Ela não é a rainha da riqueza. Ela é a rainha da nutrição. A que sabe que tudo que cresce precisa de tempo, precisa de terra fértil, precisa de água, luz. E olha que isso não vale só para as plantas, né? Claro que vale para os relacionamentos, para os sonhos, principalmente para nós. Hoje eu ainda gosto muito de cuidar, faz parte de mim, de quem eu sou, da minha natureza, da minha personalidade. Eu me sinto bem. Isso é meu. É inegociável. Mas eu gosto de acolher, só que existe uma diferença enorme, porque hoje eu aprendi que eu também preciso voltar para casa. Voltar para mim. Porque ninguém permanece forte quando esquece de beber a própria água. Então hoje eu quero terminar essa sessão confessionário com uma pergunta. Quando foi a última vez que você cuidou de si mesma com o mesmo carinho que cuida das pessoas que você ama? E eu não estou falando de luxo, tá? Nem de dinheiro. Eu estou falando de presença,
de descanso, de respeito pelos seus próprios limites, porque talvez a maior lição da Rainha de Ouros seja essa: você não nasceu para se esgotar, principalmente se for tentando provar que merece amor. Você nasceu para florescer, e florescer também precisa, né, de cuidado. As flores precisam de cuidado. Quando o tarô encontra a vida, ele nos lembra que existe uma forma muito bonita de generosidade. Aquela que começa dentro de nós, porque quem aprende a cuidar da própria terra tem muito mais condições de oferecer frutos ao mundo.